Bom dia. Deputado Julianelli. Deixa eu pegar a hora aqui. Às 11h20 na sala 316, conforme edital publicado em 4/12/2017, declaro aberta a sessão desse Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, em presença dos senhores deputados Carlos Osório, vice-presidente, deputado Conte Bittencourt e Iranildo Campos. Presente também o deputado Anderson Nogueira e deputado Julianelli. A ordem do dia, o processo 17167-2017, deputado Marcelo Freixo e outros. Quero informar aos nobres colegas que recebemos aqui nesse conselho 3 pedidos, e aí eu vou dar ciência, porque todos fazem o mesmo pedido, do deputado Marcelo Freixo e outros, encaminhando a esse conselho. Diz o seguinte: dia 30 de novembro de 2017, excelentíssimo senhor presidente do Conselho de Ética e Decoro, informamos a retirada de denúncia por atos incompatíveis com o decoro parlamentar em face dos deputados Jorge Saed Pisciani, Paulo César Melo de Sá e Edson Abertassi, protocolada no dia 22 de novembro, que teve como destinatária imediata a Comissão de Ética e Decoro. Seguindo o entendimento regimental da mesa diretora, ingressamos com denúncia com o mesmo teor em face dos mesmos parlamentares, junto ao mencionado órgão, na data de 28 de novembro de 2017. Sendo assim, solicitamos que seja desconsiderada a primeira denúncia protocolada. Esperamos que a denúncia protocolada na mesa seja encaminhada a este colegiado no prazo de 5 dias úteis, conforme determina o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, atenciosamente deputado Marcelo Freixo, e outros 3 pedidos iguais. Então, queria colocar em votação a gente acatar esse pedido dos deputados que deram entrada nesse conselho, tendo em vista que já deram entrada num outro, fizeram agora da forma correta, encaminharam para a mesa diretora, conforme determina o novo Código de Ética. Como vota o deputado Conte Bittencourt? É uma questão de ordem apenas. Eu acho que não cabe votação. Não cabe. Não, os autores... Acatar. Não, bem, os autores, eles têm, de forma unilateral, eles têm autoridade para retirar o requerimento. Ele perde o objetivo. É porque alguns outros dos autores não assinaram esse pedido. Foram 3 autores, sendo que eu recebi 3 dos 9. Então, para deixar bem claro... requerimentos individuais. Foi o deputado Anderson, que encaminhou individualmente, o deputado Marcelo Freixo e o deputado Flávio Serafini. Porém, são 9 autores do pedido. Então, eu fiquei na dúvida. Como são 9 autores e 6 não me encaminharam, quer dizer, o deputado Eliomar Coelho não me encaminhou, o deputado Carlos Mink, enfermeira Regiane, Valdec Carneiro e Gilberto Palmares. Então, eu fiquei em dúvida, minha dúvida é muito clara, eu acho que ficaríamos, Mas, Vossa Excelência está encaminhando que votação? A votação pelo pedido de arquivamento desses 3 deputados. Pelo pedido de arquivamento, tendo em vista que tem outra denúncia. Eu fiquei em dúvida por isso. Eu prefiro deixar claro que foi uma decisão do colegiado de acatar o pedido dos 3 deputados. Não seria para corrigir o rumo desse Também podemos. Desse processo encaminhado ao Conselho de Ética. Podemos corrigir o rumo. Os autores corrigem, né, um erro material pelo código, formal, pelo projeto de resolução, né, o código que gerou o Código de Ética da Casa, o artigo 27. Fica muito claro que essa representação deveria ser encaminhada ou à mesa diretora ou ao corregedor. Tá? Foi feito ao Conselho de Ética. Tá? Então, o que nós temos que fazer aqui talvez seja votar o encaminhamento dessa representação à mesa diretora. Isso. E a mesa aí tome a providência que achar mais conveniente, apensando ao que lá está, se as peças forem iguais, ou se tiverem mais elementos aí do que a outra representação. Me parece que o mais adequado é
para darmos o rumo correto a essa representação, encaminhando ela à mesa diretora. Eu acho que isso é o que deveríamos votar aqui, apenas uma sugestão à Vossa Excelência de encaminhamento. Com a permissão, só para complementar a informação, presidente, o deputado Conte tem razão, mas as peças são exatamente iguais, só para esclarecer, né? E, na verdade, a peça acabou sendo liderada mesmo pela bancada do PSOL, os outros deputados foram convidados a assinar, então, só para esclarecer aos pares, né, exatamente que é apenas uma correção realmente processual, e que trata-se, na verdade, apenas de uma postergação daquilo que, inevitavelmente, a Casa terá que analisar. Né? Então, nesse sentido, é apenas para esclarecer esses pontos, senhor presidente, e esclarecer aos demais colegas aqui para terem total tranquilidade no voto ou no encaminhamento que será dado aqui por essa comissão. Obrigado, senhor presidente. Complementando, acho que em respeito, presidente, aos autores, encaminhar a mesa diretora. Né? Houve um erro material, né, por mais que já tenha um outro procedimento aberto encaminhado à mesa diretora, acho que o Conselho poderia, em respeito aos autores, encaminhar essa peça à mesa diretora. É a minha sugestão. Questão de ordem, presidente. Irenildo Campos. Cumprimentar todos os deputados, cumprimentar as senhoras e senhores, cumprimentar o presidente André Lazzaroni. Presidente, eu ia sugerir que todas essas discussões que nós estamos tendo partisse, primeiro, todas as informações, todas as dúvidas, partisse para a mesa diretora, que não houvesse votação se é certo ou se é errado. A gente tem que tomar decisão quando vir da mesa diretora. Aí sim esse conselho vai se manifestar e dar seus pareceres e votações. Eu acho que esse encaminhamento tem que ser tudo, para tudo aqui, né? Vamos parar tudo aqui, encaminhar para a mesa diretora, e quem se sentir no direito, né, de qualquer dúvida, de dirimir qualquer dúvida ou qualquer processo contra qualquer parlamentar, tem que ser dirigido à mesa diretora. Assunto encerrado. Eu acho que esse que é o correto, entendeu, presidente? Deputado Carlos uma questão de ordem. Obrigado, presidente, deputado. olha, eu vou fazer coro aqui com o deputado Conte Bittencourt e Irenildo Campos. Eu acho que o regimento interno é extremamente claro no seu artigo 27. Nós recebemos diretamente do protocolo da Casa encaminhado a esse Conselho a primeira representação de 22 de novembro desse ano. Eu acho que o que cabe a esse Conselho é remeter à mesa diretora esse pedido para que a mesa diretora tome as providências, apensando os dois, eliminando um dos processos, acatando o requerimento de 3 deputados para que um seja desconsiderado, e tome a deliberação e depois retorne a essa casa com o regimento cumprido. Acho muito importante que a gente esteja muito afeito ao rito regimental, porque isso faz parte das nossas funções. Por isso, senhor presidente, eu também me posiciono da mesma maneira favorável ao retorno do processo, à devolução do processo à mesa diretora da Casa. Obrigado, presidente. Então, 3 companheiros aqui, 3 colegas deputados estaduais deixaram clara a sua visão, concordando com a minha visão de terça-feira passada, né? Mesmo num exame preliminar, eu não entrei no mérito, quero deixar claro aqui a todos os presentes, principalmente para a imprensa, né, que ao longo da semana especulou que o ex-presidente iria procrastinar, que iria fazer uma defesa dos 3 parlamentares, o que não cabe a ex-presidente. Quero deixar consignado, não cabe a mim fazer juízo de valores, nem a defesa dos 3 parlamentares. Isso vai caber aos advogados dos parlamentares. Nós aqui estamos abertos, né, a receber a denúncia, desde que ela seja encaminhada da forma correta. Deixando claro que nós vamos seguir o formalismo que deve ser seguido. Se nós temos um regimento interno, nós devemos seguir o regimento interno, para que no futuro não haja contestação de parte a parte, nem de quem pede a cassação e nem de quem vai defender os 3 parlamentares. E deixando claro também que eu dei uma analisada na denúncia, dei uma lida. Eles em nenhum momento pedem a cassação, eles pedem a investigação. Essa que é o pedido dos parlamentares. Salvo engano, né, eu li a peça dos senhores, não li
a denúncia, né, do Ministério Público, isso aí já foi tornado público, quer dizer, pedido de medidas cautelares, porque ainda não tem denúncia. Eu li o pedido, ainda não se formou toda a peça acusatória, então a gente não tem esses elementos. Nós temos lá delações, temos algumas coisas que falam dos parlamentares, mas ainda o Ministério Público não trouxe à luz as provas cabais. Então, é por isso que os deputados, salvo engano, se quiserem, temos aqui 2 signatários, se quiserem me corrijam, mas por isso é que os deputados pediram a investigação, porque estão respeitando o princípio da ampla defesa e da presunção de inocência. Isso aqui, inclusive, é dito na peça, no pedido de investigação. Então, a gente tem que clarificar para não deixar a própria sociedade em dúvida. O pedido é esse. Vou acatar aqui o voto desses 3 parlamentares para encaminhar, então, para a mesa, para que a mesa, inquerendo a pense, ou a pense, por se tratar do mesmo pedido, da mesma petição, a mesa pense ao outro, ou até arquive um e dê prosseguimento ao outro. Essa vai ser, então, acho que eu expressei aqui a vontade da maioria da comissão e dos deputados signatários. Então, vamos encaminhar para a mesa. Eu peço à nossa assessoria do Conselho de Ética que faça, então, tendo em vista que 3 deputados fizeram essa solicitação, nós vamos, então, encaminhar a mesa diretora para inquerendo o apêndice ou arquive a pedido dos autores. Presidente, eu tenho uma questão de ordem, apenas uma dúvida, Claro. fora do assunto da pauta de hoje. A minha dúvida é com relação ao nosso edital de convocação dessa reunião. Eu estranhei a ausência na convocação do nome do deputado Chiquinho da Mangueira, que é o nosso corregedor e membro da nossa comissão. Queria saber se há alguma razão para isso, algum licenciamento, algum motivo para a ausência do nome do deputado Chiquinho da Mangueira na convocação dessa reunião. O deputado Chiquinho da Mangueira, ele pediu licença, não sei o motivo, não sei se a assessoria sabe o motivo, mas ele pediu licença. Da comissão? Não sei se da comissão. Beth, ele pediu licença da comissão ou da casa? Está de licença na casa, provavelmente por motivo de saúde. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Julianelli. Como signatário, presidente, eu gostaria de dizer que concordo perfeitamente com a postura e encaminhamento de Vossa Excelência de seguir o que está previsto no regimento, até como Vossa Excelência fala, para preservar decisões futuras desse Conselho. Eu acho que isso é importante, isso que nós queremos. E o segundo ponto também dizer que os signatários pedem exatamente como Vossa Excelência colocou, a investigação. Não cabe para nós aqui, signatários, emitir qualquer julgamento sobre o processo, né? A investigação é necessária pelo bem público, pelo bem dessa casa. Mas, de maneira nenhuma, quisemos, e eu tenho certeza que os outros pensaram da mesma maneira, emitir qualquer sentença. Como eu falei, não nos cabe essa decisão. Obrigado. Obrigado, deputado Julianelli. É bom lembrar que os 3 colegas que estão presos em medidas cautelares, né? Ainda não teve oferecimento da denúncia e não teve condenação. Por isso que a gente nem tem muito o que fazer nesse momento. Nós vamos ter que aguardar, esse Conselho vai ter que aguardar a produção de provas pelo Estado, nesse caso, pelo Ministério Público Federal, que é o responsável nesse momento, junto com a Polícia Federal, pela produção das provas. Deputado Anderson. Só reforçar o que disse o deputado doutor Julianelli, né, porque há aqui uma responsabilidade muito grande, né, não pode se tratar isso de forma banal, isso é algo muito sério e que nós fazemos questão, né, como parlamentares e institucionalistas, para preservar a casa. Obviamente que a investigação, ao meu ver, deve ocorrer, né, o que a gente está fazendo hoje aqui, isso só está sendo postergado, obviamente, para ir na linha processual o que está no regimento, mas, inevitavelmente, essa casa, deputado Conte, vai ter que analisar essa questão
e como investigação, obviamente, até para dar uma resposta à sociedade. E o que vai chegar ao final disso, eu não sou vidente para saber o que vai chegar ao final dessas investigações. Mas as investigações, elas necessariamente precisam ser feitas, porque, como disse o próprio deputado Rafael Pisciani, numa reunião aqui da CCJ, que as acusações que recaem sobre os 3 parlamentares são graves e devem ser observadas. Agora, se as acusações se confirmam ou não, cabe ao Judiciário, mas o Legislativo não pode ficar escanteado nessa história. O Legislativo também tem que dar o seu posicionamento, como teve que dar lá naquela questão de referendar ou não. E aí eu não vou entrar na questão do Judiciário determinar uma coisa e depois dizer outra totalmente diferente. Nós, como deputados e como guardiões da democracia acima de tudo, não podemos cair nos achismos ou ir no embalo das ondas que vem aí, porque nós não estamos aqui num oceano de tranquilidade, né? É um oceano complexo, onde, inclusive, nós tememos pela democracia. E a gente exatamente tem que defender a democracia e fazer o que deve ser feito. Por isso, concordo com as falas do deputado Dr. Giulianelli, já reforçado por Vossa Excelência, presidente, de que não há na peça a determinação de cassação, mas no pedido de conselho de ética, e a casa se posicione e acompanhe de perto todas essas investigações. Obrigado, senhor presidente. Presidente, eu queria Deputado só, Conte. Vossa Excelência, se permite, o deputado Anderson usou o termo postergação. A nossa decisão aqui não é com o objetivo de postergar nada, ficou claro. Apenas estamos aí acolhendo o requerimento dos próprios autores em cima de uma tese de correção aí, de forma de apresentação. Agora, entendo também o seguinte: se a mesa diretora acolher essa solicitação de abertura de procedimento interno, né, vai encaminhar ao Conselho. Vossa Excelência tem a obrigação de acolher essa representação e indicar um relator. E nós aqui tomarmos pé do que já existe de fato. A casa é um julgamento político, independente de, em paralelo, estar correndo aí a investigação policial, a decisão no outro poder, que é o judiciário. A casa tem o seu rito próprio, independente do que vai acontecer no poder judiciário. Então, nós agora vamos ficar na expectativa da mesa diretora. Em acolhendo, ela encaminhará para o Conselho de Ética, como estabelece o regimento da casa. Deputado Osório. Não, presidente, eu acho que esse tema está encerrado, está claro aqui, é importante, e agradeço a presença de 2 dos autores aqui na reunião do Conselho de Ética, que é aberto a todos os parlamentares, importante o posicionamento dos 2, e acho que hoje aqui temos uma unanimidade, presidente, tanto dos 4 membros presentes do Comitê de Ética, do Conselho de Ética, como dos dois dos 9 parlamentares proponentes, na qual a correção do rito é importante para garantir a decisão final do próprio Conselho, para que essa decisão não venha a ser questionada por nenhuma das partes. Eu acho que a nossa responsabilidade é muito grande, e aqui hoje tivemos uma decisão unânime, importante, e agradecer a presença de 2 dos 9 requerentes nessa reunião, pois, enfim, com os seus posicionamentos ajuda a esclarecer o tema. Eu acho que esse tema, na minha ótica, hoje está concluído, presidente. Obrigado. 30 segundos só, 30 segundos, só para não deixar nenhum tipo de rusga, porque na última reunião fica algumas rusgas e aí fica o disse, não disse, me disse, né? Para deixar claro, quando eu digo que é postergação, eu quero dizer que a casa não tem escolha, ela vai ter que estar analisando essa situação. Não estou dizendo que aqui há um propósito de ficar adiante postergando. E a gente espera, claro, que a mesa diretora tenha lá os 5 dias úteis, para que a gente não tenha que ficar sofrendo questões de outros poderes, como, por exemplo, a questão da CPI da FETRANS. Ficar sofrendo questão de outros poderes com relação à determinação do que a casa tem que fazer, quando a casa pode e deve decidir sobre as questões. E, por fim, só deixar claro que no último ponto da peça, diz lá, né, caso sejam confirmadas as denúncias, que se proceda à questão dos efeitos disso, da perda do mandato, cassação, e assim por diante. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Eu quero agradecer as palavras de todos. Eu quero, principalmente, agradecer pelo entendimento, né, que eu tive, o pré-entendimento que eu tive na terça-feira passada, e que os senhores interpretaram da mesma forma, os próprios signatários, tanto que deram entrada em um novo processo. Dizer à sociedade aqui presente, a imprensa aqui presente, a todos os assessores, que em nenhum momento esperem deste parlamentar
procrastinação, em nenhum momento esperem deste presidente de conselho algo que vá ferir a Constituição, ou algo que vai ferir as leis brasileiras, e incluindo aí o regimento interno da Assembleia Legislativa. É natural que a imprensa coloque sob suspeição todos os parlamentares do PMDB para julgar um colega do próprio partido. É natural que se faça uma confusão nesse momento e me coloquem como tropa de choque dos 3 deputados que estão presos, até porque é uma palavra que a imprensa gosta de falar, tropa de choque. Eu nunca fui tropa de choque de parlamentar nenhum. Eu sempre fui tropa de choque da sociedade do Estado do Rio de Janeiro e do meu país. E para isso eu fui eleito. Eu não fui eleito com os votos de nenhum dos 3 parlamentares ou com os votos de nenhum dos parlamentares desta Assembleia. Fui eleito 4 vezes, 2 pelo Partido Verde, 2 pelo PMDB, pelo trabalho que eu venho desenvolvendo em prol da sociedade. Isso é reconhecido. É natural que, por eu ser, pode parecer, mas não é. E aí os senhores terão, ao longo desse debate que nós vamos ter aqui na Assembleia, quem conhece a minha postura sabe da minha independência, quem me conhece sabe da minha postura perante, inclusive, aos 3 parlamentares, inclusive internamente no PMDB. Quem me conhece sabe as quantas vezes não discordei dos parlamentares e quantas vezes não votei contra, inclusive criticando o próprio governo do meu partido. Isso aí é a independência no meu mandato, é algo que eu não abro mão. Mas se quiserem continuar me chamando de tropa de choque, não tem problema. O que eu sei é que eu não sou tropa de choque de ninguém, sou tropa de choque da sociedade e do meu país. Isso eu não abro mão de ser defensor. Pois não, deputado? Não abro mão de ser defensor da sociedade. Para isso eu fui eleito. Para isso eu estou aqui, para isso eu tenho representação. E se o povo entender em outubro de 2018, pode ser que a gente nem esteja mais aqui, né, deputado Anderson Nogueira? Não depende só de nós. Foram 50 mil eleitores que nos colocaram aqui. Então, eu quero deixar isso claro, já dizendo aos senhores e senhoras que não tomarei nenhuma atitude que possa ser contestada, tanto por quem pede a investigação e tanto pela defesa, para não deixar margem, para não deixar dúvida, para, como bem disse o deputado Anderson Nogueira, para que questões interna corporis, questões internas desse parlamento sejam definidas amanhã pelo Tribunal de Justiça. Muito obrigado, dou por encerrada essa sessão.